Tudo bem? Estamos aí entrando com a palavra fiel ao nosso videozinho, né? Que fazemos sempre. Aqui é o pastor Luiz Cláudio com esse vídeo, Palavra Fiel. Encontramos na Bíblia uma certa feita em que a Bíblia diz que Davi, ele estava diante de uma situação muito difícil. Depois de ser reprovado em uma batalha que seria realizada entre os filisteus e os israelitas, né? Naquela época ele estava sendo apoiado, sendo abrigado e sendo refugiado pelos filisteus. E chegou um momento que os filisteus arquitetaram uma grande batalha contra os israelitas. E Davi, olhando para aquela situação, se viu no direito de poder participar contra os israelitas, ou que seja, a favor dos filisteus, batalhar contra os israelitas. E a Bíblia diz que quando se reuniram os generais, os capitães dos filisteus, reprovaram que Davi fosse com eles àquela batalha. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele instante, Davi sentiu-se muito menosprezado, chateado, e até porque a Bíblia diz que ele insistiu para que fosse a guerra a favor dos filisteus, mas eles não quiseram, com medo de Davi se rebelar contra eles em meio àquele turbilhão de tempestividades, de guerra que seria. E a Bíblia diz que um dos capitães, um dos generais daquela época, pediu que Davi voltasse para a sua terra, voltasse para os seus e ficasse, mas que não pelejasse contra os israelitas. E a Bíblia diz que Davi voltou triste, voltou angustiado, mas a poucos metros da cidade que eles voltavam, que eles moravam, que era Ziclag, Davi percebeu que a cidade estava em chamas. Davi percebeu que a cidade estava agora sendo tomada por fumaça, por fogo. E o interessante é que quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia diz que a cidade estava queimada, só havia fumaça. Os filhos, mulheres, os animais que ali habitavam e que eles haviam deixado momentos antes para batalhar a favor dos filisteus, né? Junto com os filisteus, eles haviam sido tomados presos. A Bíblia diz que as mulheres, as crianças, o gado, tudo havia sido tomado. E naquele momento houve três coisas, três ações que me chamam a atenção naquela hora. Por isso eu quero trazer mais um videozinho, palavra fiel ao seu coração, que quando na verdade mexeu com a minha vida, mexeu com aquilo que se chama os nossos sentimentos. A Bíblia diz que três coisas aconteceram naquela hora. Três. Primeiro, a Bíblia diz que quando Davi e os seus soldados viram todas aquelas lástimas, toda aquela cidade queimada a fogo, somente havia fumaça, diz a Bíblia que eles choraram, lamentaram e derramaram suas lágrimas até não ter mais força. E com essa palavra eu quero dizer para você que aqui eu tiro uma lição para nossas vidas. E a primeira lição é que quando na verdade eles choraram diante de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanta batalha, sem saber o que fazer, a Bíblia diz que eles derramaram lágrimas. O salmista, ele pôde dizer no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, com esta palavra fiel, eu quero dizer para você que a primeira atitude de Davi e os seus soldados foram chorar, foram derramar lágrimas, e eu não sei o tamanho da sua batalha, o tamanho da sua tempestividade, o tamanho da sua luta, mas essa palavra é fiel. Derrame lágrimas na presença do Senhor, coloque-se chorando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A segunda coisa, a segunda lição que eu aprendo nesse texto bíblico é que quando na verdade, na cidade de Ziclag, em 2 Samuel capítulo 30, nós vemos que Davi
ele naquele momento foi pego de surpresa pelos seus homens, pelos seus soldados, pelos que combatiam junto com ele, porque eles pegaram pedras naquele momento e quiseram apedrejar Davi, porque havia sido levada mulheres, filhos e etc., na mão dos seus inimigos, e a Bíblia diz que eles agora queriam apedrejar Davi, mas Davi naquele momento, diante daquele fracasso, primeiro, ele não pôde pelejar a favor dos filisteus contra os seus irmãos israelitas. Segundo, a cidade que eles haviam deixado, as suas famílias protegidas, haviam sido levadas presas. Então eu vejo aqui que Davi naquele momento, diante daquela surpresa, diante daqueles que estavam com ele, que começaram agora a intentar apedrejar Davi, a matar Davi, a tirar a vida de Davi, diz a Bíblia que naquele momento, eles, naquela hora, naquele instante, diz a palavra de Deus, que eles tentaram apedrejar Davi, mas Davi tomou a segunda lição, que quando na verdade vale a pena você e eu fazermos, porque é palavra fiel. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, Davi não se abateu, Davi não se colocou no pó, Davi não deixou que aquela luta, que aquele primeiro momento viesse a bater ele, mas a Bíblia diz que Davi naquela hora, querido amigo e amiga, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Então o primeiro passo é você derramar lágrimas diante do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias, ele orou, ele chorou, e uma das grandes bênçãos que Deus mandou para ele foi ouvir a tua oração, mas também vi as tuas lágrimas. E em segundo lugar, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu, ele não deixou se abater, mas levantou a sua cabeça. A Bíblia diz que um dia o apóstolo Paulo, ele pôde dizer em suas palavras: tudo posso no Senhor que me fortalece. Quem sabe as suas lutas hoje, as suas dificuldades hoje, as suas incompreensões e tempestividades hoje, amanhã será momento de alegria. Por isso, fortaleça-te no Senhor Deus. Tome ânimo no Senhor teu Deus e Ele abençoará a sua vida. Davi, primeiro, chorou, derramou lágrimas. Segundo, Davi se fortaleceu no Senhor. Ele não deixou se abater com soldados que queriam apedrejar-lhe, mas a Bíblia diz que ele fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E assim também eu vejo a terceira grande lição para nossas vidas. A Bíblia diz que logo após derramar lágrimas, logo após se fortalecer no Senhor, a Bíblia diz que Davi, ele consultou ao Senhor, ele pediu que o sacerdote Abiatar viesse a ele e consultasse ao Senhor como ele faria naquele momento, se ele correria atrás dos que levaram as suas famílias presas, se ele naquele momento deixasse ser apedrejado pelos seus soldados, ou se ele naquele momento perseguiria aqueles que haviam levado seus familiares. O que aconteceria naquele momento? E a Bíblia diz que Deus fala. Quando Davi consulta a Deus, Deus fala com Davi dizendo: vai, persegue e traz de volta os seus familiares. Então, queridos, eu vejo diante dessa palavra, uma palavra para você. Quem sabe você está desesperado, triste, não sabe nem como começar o ano. Hoje, mais um início de ano, né? Que nós estamos vivendo ainda, princípio de um ano, mas quem sabe você não sabe nem como fazer. Vai para a oração, vai consultar o seu Deus. Pastor, mas eu já tenho feito campanha, eu já participei das 10 noites, 12 noites de bênção para um ano de vitória. Pastor, eu já participei de 6 noites, eu já participei da corrente no mês de janeiro e até agora não tenho resposta. Continue consultando o Senhor, continue buscando a Ele, continue entregando teus caminhos ao Senhor. Ele vai agir, Ele vai te dar a direção certa. Ele não dorme. A Bíblia diz que o Senhor não dormitará o guarda de Israel. Então saiba,
prova, que o salmista, ele foi prova disso, por isso ele deixou bem claro em suas palavras. Ele disse assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quem sabe neste momento, nesta hora, você está me ouvindo através desse vídeo, é uma direção para a sua vida. Primeiro, derrame lágrimas na presença do Senhor. Segundo, se esforce na presença do Senhor. Terceiro, consulte ao Senhor. Não tome decisão errada. Não vá, como se diz aquele ditado antigo, Maria vai com as outras. Não, os seus burros podem dar na água. Deus ainda fala, Deus ainda age, Deus ainda está no controle dos seus fiéis. Por isso, continue neste propósito. Esta palavra, esse vídeo que estou gravando é a palavra fiel, que sempre nós estamos lançando uma mensaginha ao ar. E por isso, chore na presença do Senhor, se esforce na presença do Senhor e consulte a Ele. Talvez o teu consultar pode ter 3 grandes maneiras de Deus agir. A primeira, que eu vejo e você também conhece, é que muitas das vezes quando nós oramos, consultamos ao Senhor, Ele já é direto. Ele diz: não vou te abençoar. Ele poderia dizer para Davi: não vá, deixe para lá, vou te dar, vou constituir outra família. Deus pode dizer para você nesse momento: não, eu não vou te ouvir diante desta situação. Como Deus pode também nesse momento, olhar para você e dizer: toma, filho. Foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi, quando consultou ao Senhor pelo sacerdote Abiatar, a Bíblia diz que em 2 Samuel capítulo 30, Deus falou com ele: persegue, porque eu te darei vitória. Bem como Deus também pode responder da segunda maneira. Primeira maneira, não. Segunda maneira, sim. E terceira maneira, Deus pode te responder dizendo: espera, aguarda. E às vezes esse é um dos momentos difíceis da sua vida. É você aguardar, é você esperar. É você às vezes dizer: meu Deus, mas está passando de hora, eu preciso do milagre agora. Não, Deus às vezes diz: espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, porque a sua vitória virá. Então fica aí esta palavra fiel ao seu coração, à sua vida, à sua mente, Aguarda no Senhor, espera nele e Ele vai te ouvir. Ele é ainda a melhor solução para recorrermos diante dos dias que estamos vivendo. Que Deus te abençoe. Palavra fiel é essa.